Sempre digo e aprendi lá no seminário, enquanto estudava também com o senhor, que pastor é chamado. Pastor é chamado. Não adianta a gente tentar forçar a barra. Eu lembro da pergunta do pastor Oscar, ainda falando sobre a introdução do Novo Testamento, perguntando para os alunos, na sua primeira aula, quantos estão aqui porque a igreja enviou? Quantos estão aqui porque desejam serem pastor? Quantos estão aqui porque entenderam que o Espírito Santo está te impulsionando ao chamado de Deus? E há uma grande diferença, porque não tem como, pastor Cláudio Gama, a gente colocar o açougueiro para fazer o parto no lugar lá do camarada que tem a especialidade para operar, para trazer a criança para fora da barriga da mamãe. Não tem como eu tentar fazer com que o padeiro que mexe na massa entender de tecnologia e lançar um foguete para o espaço. Aí a gente precisa definir que cada um tem o seu devido lugar. O coach, ele é muito legal, muito profissional, quando ele é convocado para aprimorar uma empresa, um determinado segmento. Agora, quando ele chega na igreja, ele tenta romantizar a Bíblia. Ou seja, ele coloca o homem no centro e Deus fora do centro. E aí ele já começa deturpando a Bíblia. Aí entra o perigo. Interessante, o senhor falou da importância funcional do coach numa empresa para uma prática motivacional. Só que a gente percebe uma ação deles endereçada não para esse público, não para aqueles que ainda não conhecem Cristo, mas a gente percebe eles endereçados justamente ao rebanho de Cristo, onde já existe um pastor instituído sobre eles. Onde eles querem chegar com isto? O perigo deles assumirem um papel que não é deles é fazer mal e distorcidamente aquilo que eles não foram chamados. Porque a funcionalidade do pastor chamado é perceptível. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha, quando ouve a pastoral do púlpito, ela consegue absorver melhor. Até o itinerante que vai lá na igreja pregar, ele prega, dá uma palavra, a ovelha entende, mas não é o mesmo efeito que o pastor do rebanho. Aí quando chega o coach, ele já chega querendo animar o público, querendo levantar a moral do público. E quantas vezes a palavra ela nos abate na nossa moral? Porque a nossa moral às vezes está pervertida. Quantas vezes a palavra ela não vem para massagear o nosso ego, mas para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos de barro e que nós dependemos de Deus e que Ele é o oleiro e que nós precisamos da obra das suas mãos em nós. E aí não tem como a gente ficar negociando com eles o púlpito, porque o púlpito é lugar para profetas, púlpito é lugar para quem foi chamado. Púlpito não é um lugar para a gente ficar animando auditório e massageando o ego de ninguém. Porque se eu quero massagem no meu ego, eu vou escolher uma clínica especializada para fazer uma boa massagem, para me ouvir e fazer tudo que tenho direito. Agora, quando eu quero ouvir Deus, nem sempre Deus vai falar o que eu estou ansioso para ouvir. Mas tudo que Ele falar será curativo para a minha alma e será um ânimo para a minha caminhada. O que, por último, para a gente estar palpitante aqui, por último, o que deve fazer o pastor para preservar o seu rebanho diante desses coaches que querem exercer um ministério pastoral paralelo sobre o seu rebanho? O pastor deve ser um pastor bíblico, em primeiro lugar. Ele não pode ser um pastor que tem achismos na cabeça. Não, eu vou fazer isso aqui, não, porque eu acho que... Não, ele tem que ser bíblico. Ah, mas a palavra vai ofender a fulano. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a homens. E aí Pedro já nos deu a grande lição. Importa agradar a Deus e não a homens. Foi o que Lucas descreveu em Atos dos Apóstolos. E aí, quando eu tento
diminuir a mensagem, o valor da mensagem, é que mora o perigo. Porque aquele que me chamou espera que eu seja fiel naquilo que eu fui chamado. E eu não fui chamado, pastor Cláudio Gama, e o senhor, e tantos outros pastores que estão nos ouvindo e líderes, para massagear o ego de ninguém. Você foi chamado para conduzir vidas ao arrependimento do pecado, para o apontamento que é o alvo, que é Cristo, para as Sagradas Escrituras, porque nelas nós encontramos a vida eterna. O homem, ele tem poder de analisar uma coisa e outra, mas o pastor que está com a palavra é capaz de ir entre as juntas e as medulas, na divisão da alma e do espírito, alcançar aquilo que nem Freud conseguiu alcançar, sendo ele o pai da psicologia. E o pastor que tem o verdadeiro chamado, que carrega o cajado na mão, com esse cajado ele protege o rebanho dessas sutilezas e mete o cajado em cima desses lobos fantasiados de coach para correr, para que o seu rebanho não seja devorado. E por último, o senhor acha que esses coaches, eles têm alguma autorização para conduzir, ou alguma autoridade para conduzir esse povo de uma forma espiritual? Não. Conheço pastores que nunca tiveram oportunidade de ir a um seminário. Conheço pastores que nunca tiveram oportunidade de estudar, mas têm autoridade no que falam pelo temor a Deus, pela singeleza do trato, por ter cheiro da ovelha próximo e por se colocar em perigo para defender o rebanho do Senhor. Ou seja, coach tem cheiro de dinheiro, mas não tem cheiro de ovelha. Não tem. E o pastor nem sempre. Pastor só tem cheiro de ovelha. Apesar de sermos chamados de muitas vezes alguém que anda de forma desonesta para tentar tirar dinheiro do povo. E não é isso. Não é isso. Eu faço aqui uma defesa de que todo pastor, ele é digno do seu salário. Agora, qual é o problema? Não é mercenário. Mas não é mercenário. Qual é o problema? O problema é que cada um deve ficar naquilo que foi convocado, chamado por Deus. Se você é mestre, fique como mestre. Se você é evangelista, evangelista. Se você é doutor, fique como doutor. Se você é profeta, como profeta. Se você é pastor, como pastor. Se você é coach, monte a sua empresa, monte seu escritório, monte o seu viés e a sua equipe e dê a sua consultoria para quem lhe convidar. Agora, Bíblia, púlpito, igreja é outro departamento. É Deus quem levanta. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.